eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Olha só, William Douglas, Edmeia Williams, Oswaldo Lobo, Matheus Soares, tem uma turma super bacana que já esteve aqui com a gente. Se você ainda não assistiu às entrevistas, aos bate-papos, dá uma olhadinha na nossa playlist. Nós já somos mais de 152 mil inscritos no canal da TV Jet. Mas está faltando você. O que você está esperando? Inscreva-se. Olha só, o nosso convidado de hoje é advogado, palestrante, embaixador do reino e servo do Altíssimo. É o William Amaral. Bem-vindo! Muito obrigado, Priscila. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei o horário que vocês vão nos assistir. Esse episódio vai ficar gravado. E é uma honra, uma satisfação receber o convite e sentar nessa cadeira onde pessoas abençoadas, pessoas muito prósperas já sentaram. Glória a Deus! E falando nisso, eu esqueci de falar... escritor. Isso. E você está lançando, você tá lançando 7 chaves para se tornar um empreendedor de sucesso. Conta pra gente como é que surgiu esse empreendedor no advogado. Justamente. Eu vou te pedir licença para fazer um recorte histórico muito breve em relação ao surgimento em específico do livro. Nos últimos 11 anos, a partir de 2014, Deus me inseriu num processo de lapidação muito intenso. Eu passei por diversas adversidades, inúmeras situações complexas, inúmeros desafios que foram vencidos. E a minha história se assemelha muito à história de José, porque ele foi inserido nesses cenários, né, de adversidades, né? Justamente, autorizado por Deus para que ele estivesse ali, para que ele pudesse progredir, para que ele impulsionasse, para que ele pegasse uma impulsão em direção ao seu propósito. E assim foi comigo. Né? E eu confesso que no início eu tive bastante dificuldade de entender e eu sofri e chorei muito. Mas aí, né, como o processo ele tende a nos fazer melhorar, a progredir, a avançar, uma das coisas que eu avancei muito foi com a minha intimidade com Deus, foi com a minha maturidade espiritual. E o que eu fiz? Quando eu entendi que mesmo sem eu fazer nada para estar naquelas situações, eu lá estava, saía de um furacão e entrava no outro, eu pedi a Deus 2 coisas. Eu pedi a Deus que me desse força, capacidade e resistência para enfrentar e vencer todos os desafios. E pedi a Deus também que me desse condições de que todos aqueles ensinamentos, de que toda aquela evolução, tudo que fosse agregado à minha vida, que não ficasse apenas em mim. Que eu tivesse a capacidade de transbordar e utilizar aquilo como um ensinamento para transformar a vida das pessoas. Então você estava transformando adversidades em oportunidades. Justamente, foi o que eu pedi a Deus para que isso acontecesse. E fui caminhando, processo, saía de uma situação, entrava em outra, e foi visível que eu estava evoluindo. Né? Nesse período desses 11 anos, eu deixei de ser servidor público, me tornei um empreendedor, me tornei advogado, me tornei gestor do patrimônio da minha família. Casei com uma mulher maravilhosa, enviada por Deus. Muito bom ressaltar, mulher maravilhosa. Não poderia deixar de honrá-la, né? De honrar a Deus através da vida dele. Já tem filhos? Já tenho 2 filhas princesas maravilhosas. Amém. A primeira, né, de 7 anos, envolvida em 2 ministérios aqui na igreja. Enfim, continuei e era visível que realmente era um processo designado por Deus para que eu vivenciasse aquilo e mudasse de nível. E aí, né, especificamente, como surgiu o livro? Em 2025, agora. 17 de janeiro de 2025. 2 homens abençoados que foram até a minha casa, na sala da minha casa, e de forma muito inesperada fizeram um convite para que eu ministrasse uma palestra. Uma palestra na igreja a qual eles são membros. E eu seria o 2º preletor do Ministério dos Empresários, dos empreendedores que estava sendo criado lá naquela congregação. Eu de bate-pronto aceitei. Aceitou. Aceitei também o convite de participar da primeira palestra. Eles me convidaram no dia 17 de janeiro de 2025 e já estava agendada a primeira para o dia 25 de janeiro. E fui. Nesses poucos dias, né, do convite até eu assistir essa primeira palestra, que já tinha um preletor selecionado, eu fui Deus te deu o livro. Não, ainda não. Eu desenvolvi uma mensagem, né? E quando eu cheguei lá, ao final da palestra, Deus mudou completamente a mensagem que eu tinha. Ele me deu uma nova mensagem, mais robusta, mais complexa, e além disso, ele me deu a ordem para que eu escrevesse um livro.
Poxa. Só que aí o desafio. Isso era 25 de janeiro. E a próxima palestra seria no dia 22 de fevereiro, menos de 30 dias. Menos de 30 dias. O que eu fiz? Senhor, a mensagem eu já mudei, não tenho questionamentos. Já sei como escrever. Justamente. Mas o livro, eu preciso de recursos que eu não tenho, eu preciso de uma equipe que eu não tenho, e eu preciso de tempo que eu não tenho. E seguir a vida. Concluindo, né? Eu, nesse período, eu até conversei com a minha esposa. Olha, Deus está falando fortemente comigo, esse desejo está tomando conta do meu coração, que é esse desejo de concretizar essa mensagem, essa ordem. Mas eu tenho condições. Eu até conversei com ela, projetando, né? Se eles mudassem essa data, se eles inserissem outro preletor, para que ao invés de ser o segundo ganhasse fosse o tempo, terceiro. né? Justamente. No final, se eu conseguisse ganhar tempo, aí sim, eu entenderia como um sinal e mergulharia de cabeça. Poucos dias depois de eu ter essa conversa com ela, bate pronto. Eles ligaram. A palestra foi mudada agora de 22 de fevereiro para o dia 30 de março, me dando o tempo que eu precisava. Glória a Deus. E foi aí que eu entendi, realmente isso é uma mensagem. Deus estava no negócio. E justamente o fruto da minha oração, do meu pedido para que as minhas experiências se transformassem em algo palpável. Concreto. Né? Para a pessoa ter ali em mãos os segredos. Com certeza. Os passos. Isso. Então me conta uma coisa. Muita gente está deixando o trabalho formal para ser empreendedor. Isso é desculpa para não ser carteira assinada, ter alguém supervisionando, ou porque o empreendedorismo é bacana mesmo? O empreendedorismo é muito bacana e é uma porta que se abre onde você não tem limites. Okay. Né? Eu acho que pode ser os dois fatores. São pessoas ali fugindo daquelas rédeas naturais, principalmente no que diz respeito ao tempo, de estar ali inserida de 8 às 17, aquela modalidade tradicional. E eu acredito também que muito em função dessa capacidade, que o empreendedorismo ele tende a te proporcionar, né, resultados diferentes, resultados elevados. Então eu acredito que é um pouco da mistura desses dois fatores. Tá, e como você, depois de empreender, depois a gente comenta um pouquinho da sua história, mas depois de empreender, como é que você conseguiu chegar nessas 7 chaves? Elas são o quê? Um segredo para se tornar um empreendedor de sucesso. Justamente. Você fala de persistência, resiliência, excelência, planejamento, equilíbrio, servir e fé que move montanhas. São chaves espirituais acima de qualquer coisa, mas passam também por processos naturais. Conta um pouquinho pra gente dessas chaves. Pode começar com qualquer uma que você quiser. Justamente. Eu vou só fazer uma abordagem geral de todas elas. Tá bom. O que significam essas 7 chaves? Por exemplo, nós estamos aqui nessa estrutura, né? Eu consigo ver a televisão, consigo ver os enfeites aqui, a decoração, a cortina, as câmeras, o microfone. Tá. Mas o que sustenta essa estrutura? O que nós conseguimos ver é muito bom, é atraente. Mas o que realmente sustenta para que esse prédio ele não caia? Para que ele fique firme? Para que ele tenha força e resistência para existir? Para cumprir a sua função? É o que nós não vemos, é a fundação. A fundação, as bases, Justamente, as bases, os alicerces, os tubulões que estão debaixo dos nossos pés. O ser humano é a mesma coisa. O ser humano, o que sustenta o ser humano? Eu consigo ver a cor do cabelo, a roupa, os olhos, mas o que faz com que o ser humano continue existindo? É o coração, é o que gera resistência, o que gera força. A mesma coisa com as árvores. Eu vejo uma árvore, eu consigo ver o tronco, consigo ver as folhas e o fruto. Mas o que garante que essa árvore tenha uma base sólida? São as raízes. E as 7 chaves, elas se tornam justamente esses elementos. Assim como é o coração para o ser humano, assim como são as bases para uma construção assim como as raízes para as árvores. São elementos que dão substância, sustentação, e através desses elementos você consegue cumprir o seu propósito. Boa, hein? Então, uma das chaves que você falou é a persistência. Justamente. Persistir num país onde a carga tributária é esmagadora. Como é que a gente faz? Esse é o grande desafio. Aí eu vou juntar a persistência com a resiliência. Ok. Eu vou citar um exemplo aqui bem rápido só para a gente fazer a conclusão do que é isso. Por exemplo, quando fui estagiário da Prefeitura de Belo Horizonte, nos anos de 2005, 2006, eu conheci um homem que tinha sido um grande empresário. Ele prestava serviço, a empresa dele prestava serviço para o governo federal. Ele conseguiu ganhar várias licitações
e estava vivendo assim, surfando aquela onda, né, de muita prosperidade. Só que ele não se planejou, ele não prestou atenção no mercado e o governo mudou. No governo tendo mudado, né, assim como tivemos mudança recente do governo Bolsonaro para o governo Lula, com ideias totalmente diferentes, totalmente diferentes, o que era positivo para o governo, que era o anterior, passou a não ser mais uma prioridade. E do dia para a noite os contratos dele através das empresas foram encerrados. Misericórdia. O que aconteceu com aquele homem? Ele, ao invés de sacudir a poeira, de se levantar, de seguir em frente... E dar a volta por cima e começar... Justamente, dar a volta por cima, ele sucumbiu diante dessa adversidade. Ele não conseguiu mais, né, desenvolver a atividade empresarial de um homem muito próspero, muito rico. Ele passou a ser um trabalhador. Nada contra. Nenhum problema, mas isso afetou ele. Justamente, mas a gente, né, pelo histórico dele, a gente avalia que isso não era o propósito de vida dele. Ser um trabalhador. Ele tinha como propósito ser um grande empresário e responsável pela vida de outros vários trabalhadores. E aí, fazendo um recorte histórico, né, o que nós podemos avaliar? Né, aplicando as primeiras chaves. Inclusive, topograficamente, elas são as primeiras chaves do livro. Tá, que é a persistência e a resiliência. E a resiliência. Esse homem, ele não foi persistente e ele não foi resiliente. Ele não foi persistente porque a persistência é a capacidade que nós temos de resistir aos obstáculos. De não desistir. Ele cedeu à pressão, desistiu. Ele cedeu à pressão e desistiu. E ele não foi resiliente porque ele não teve a capacidade de se autorregenerar, de se levantar, aprender com os erros, sacudir a poeira, como nós falamos, e seguir em frente. Então, a resiliência e a persistência são elementos que, se o empreendedor, se o empresário não tiver, ele certamente, em alguma fase da jornada do empreendedorismo, melhor dizendo, ele vai ficar pelo caminho. Ele vai ser engolido, por isso que você falou. Pela carga tributária, pelos concorrentes, pelos produtos e serviços novos e melhores que vão ser lançados. Você conta no livro que, em um determinado momento, você descobriu um nicho de mercado. Eu sei que a gente vai falar das chaves, mas esse nicho de mercado, essa descoberta do produto ou serviço que vamos oferecer, impacta nesse empreendedorismo, nesse empreender? Impacta. Impacta de forma significativa e até se você, né, ao analisar, né, o empreendedor ele começa como? Ou ele tem um talento natural para algum determinado produto, fabricação, ou ele tem um talento natural para uma prestação de serviço. Certo. E esse empreendedor, ele precisa naturalmente, né? Se ele não tem essa habilidade, ele pelo menos tem que ter uma intimidade com algum determinado produto ou serviço. Né? Né? E escolher isso pode impactar na hora da prestação final. Ou você tem a condição de prestar diretamente ou criar o produto diretamente, isso é tranquilo, acredito que não seja o desafio maior de todos da grande maioria dos empreendedores. O que é o desafio é quando você não tem a capacidade de produzir, que é onde você tem que ter habilidade de gestão para poder terceirizar. E é o que aconteceu comigo. Né? Quando eu descobri esse nicho, eu não tinha a capacidade de agir, mas eu precisava mudar, eu já estava insatisfeito com a minha vida de servidor público. E aí eu tive que me empenhar para desenvolver essa habilidade de terceirizar e de encontrar pessoas para me auxiliar nisso. Aí que vem a terceira chave, que é o planejamento? Aí entra também o planejamento, que seria, né, envolveria também essa capacidade. Que você tem de prever aquilo, pelo menos colocar no papel, né, e mensurar o que pode vir pela frente. É lógico que a gente prevê algo e nem sempre acontece daquela forma. Eu sempre falo com os amigos, até com meu próprio esposo, eu falo, olha só, a gente está entrando num terreno desconhecido. Você vai ser dono de salão de beleza, você não sabe cortar um cabelo, não sabe pintar um cabelo, não sabe que produtos usar, isso aí não é seu nicho, não, isso não é sua praia, não. Planeja melhor e vai achar uma área de atuação que tem a ver com você. Justamente. Isso procede, né? Isso faz sentido. Claro, faz sentido. Mas não que ele não possa empreender ele possa nessa aprender, área. Né? Ele tem que dominar o conhecimento, mesmo que não seja ele o responsável por executar. Né? E tem até, aproveitando essa oportunidade, tem até um método que eu desenvolvi em relação a isso. Né? Ao longo dessa experiência, eu desenvolvi um método que se chama método trinca de ouro. O que seria a trinca de ouro? Seriam 3 elementos.
Um dos elementos que é o primeiro é domínio do conhecimento daquela área que você vai decidir empreender. Ok. Domínio desse conhecimento. O segundo elemento estaria relacionado à empatia, a capacidade de você entender o que aquele público realmente precisa e qual seria a solução que você verdadeiramente poderia criar para aquele público. Ok, bom também. E o terceiro elemento seria a quebra de objeções, que são as desculpas, né? As pessoas, mesmo quando estão precisando, elas criam desculpas para poder não comprar. Então, Curtinho, repete a trinca de ouro ali pro pessoal. A trinca de ouro são 3 elementos criados para que você realmente tenha a capacidade de desenvolver a atividade empresarial com excelência. O primeiro elemento ele está relacionado ao conhecimento. Você precisa dominar o conhecimento a qual você vai entregar, disponibilizar ao público um serviço ou um produto. Então, é um ponto essencial, dominar aquele setor, dominar o que aquele produto ou serviço resolve. A capacidade que ele tem de resolver. O segundo elemento está relacionado à empatia, a capacidade que você, empreendedor, com aquele produto ou serviço, vai ter de entender as dores daquele público e, ao mesmo tempo, criar soluções efetivas que aquele público realmente necessita. E o terceiro elemento está relacionado com a quebra de objeções. São as desculpas que as pessoas têm em não contratar de você, em não contratar o seu serviço, em não contratar o seu produto. Então, através dessa trinca de ouro, você não só inicia, mas ela é utilizada também para aprimorar durante todo o período em que você desenvolver a sua atividade. Boa, colocando a trinca de ouro em prática, se mantém o negócio fluindo. Com certeza. Eu pulei a terceira real chave, que é excelência. Excelência. A gente sabe que excelência tem que passar por tudo que a gente faz, mas a gente deixa de ser excelente e faz as coisas mediocremente. Fala um pouquinho dessa excelência desejável. A excelência ela é uma obrigação, né? Eu costumo dizer que assim como nós compramos um bilhete, uma passagem, para ter acesso a sentar na cadeira de uma aeronave e ir de Minas Gerais, por exemplo, para o Nordeste, passar férias, assim é a excelência. É um bilhete que nós adquirimos para que a gente possa passar para o próximo nível. O próximo nível, ele inevitavelmente, obrigatoriamente, ele passa pela excelência. E Jesus nos diz isso, né? Ele determina que tudo que nós vamos fazer aqui nessa terra, que façamos com qualidade, com amor. Como para o Senhor, né? Como para o Senhor. Não para os homens, mas como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. O crivo é altíssimo aí, né? Justamente. Então, nós precisamos ter em mente e ter esse sentimento de que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos realizar com excelência, com qualidade. Mas, na verdade verdadeira, o povo não anda fazendo as coisas com excelência, não, né? Minas Gerais, por exemplo, era considerado o 3º lugar em atendimento com excelência. Hoje ela está lá embaixo no ranking. O atendimento mineiro que primava pela cordialidade, pela facilidade, pela empatia, como você falou antes, perdeu. O que está fazendo a gente deixar de ser excelente no que a gente faz, na sua opinião? Os números. A busca intensa pelos números. Pelo resultado. Essa busca ela tem minado, né, a qualidade. Pelas funções que eu exerço, a grande maioria delas ligado ao setor comercial, atendimento de clientes, ou ligado ao setor de compras. Certo. Então eu faço contato todas as semanas, todos os meses, com inúmeras pessoas, vários tipos de profissionais, e eu observo muito isso. E uma coisa que eu tenho observado, principalmente quando eu vou contratar, quando eu estou na condição de comprar, porque na condição de atender eu tenho domínio com a minha equipe, com o meu próprio trabalho de modificar isso. Mas quando eu vou contratar, eu até descrevo no livro, né, tem momentos que eu me sinto uma nota de R$100. Eu me sinto única e exclusivamente o valor financeiro, ou melhor, né, o preço, o valor que eu vou pagar por aquele serviço ou produto. As pessoas perderam a capacidade, comportamentos, virtudes simples de respeito, de cordialidade, de educação, as pessoas estão deixando de lado. Né? Você faz determinadas perguntas onde você percebe que as pessoas elas não estão nem um pouco, aí entra na empatia, elas não estão nem um pouco interessadas em realmente, verdadeiramente apresentar uma solução. E do outro lado também, às vezes nós como clientes também queremos ser meio deixados de lado, né? Às vezes a gente se irrita, chega numa loja, vai comprar uma determinada coisa e o vendedor todo solícito se aproxima e a gente fala, não, só estou olhando.
Já vai cortando. Então, nós estamos também sendo instrumentos para impedir que a excelência no atendimento concretize. Mas com isso, Minas Gerais está lá embaixo no ranking de novo, né? Está lá embaixo. O jeitinho mineiro está perdendo aí a característica, a nossa simpatia, o nosso sotaque, nosso calor, tudo está deixando a desejar. Me fala, o que você quer dizer quando diz que uma das chaves para empreender com sucesso, para ser bem-sucedido, é equilíbrio? O equilíbrio. Eu fui vítima da falta de equilíbrio. Sério? Principalmente, eu tenho que ser honesto, né? Glória a Deus, graças a Deus. Já superou, pode ensinar, né? Está superado, né? Por isso que essa chave ela está inserida no livro, justamente não porque eu não posso ter passado, mas o fato de ter vencido é que me capacita para poder, né, explicar. E é justamente em função disso. Às vezes, se nós não nos cuidarmos, os resultados, as portas que são abertas, elas vão nos seduzir. E a essência, o que é a essência do empreendedor? Servir. O talento que Deus te concedeu, me concedeu e concedeu para qualquer um que empreende, em primeiro plano é servir. E os resultados, os números, o que esses números podem te proporcionar, a casa, o carro que você pode ter, os lugares que você frequentar, se você não tiver um discernimento muito formado a respeito disso e se blindar, automaticamente você pode cair no desequilíbrio. E eu cheguei a um momento da vida em que, lógico, eu não me tornei uma pessoa desonesta, não fiz coisas erradas, mas eu deixei de dar atenção para outros setores da vida, pensando em fechar negócio, em ter mais clientes, em expandir. Finais de semana, por exemplo, com a minha família, com as minhas filhas, eu saía da mesa e ia atender clientes, pensando em bater, em superar as metas. Então nós precisamos ter realmente a visão de equilíbrio. O negócio, o empreendimento, para que realmente ele possa ser considerado como um empreendimento de sucesso, você precisa estar, né, equilibrado com a sua vida familiar, com a sua vida financeira, com a sua vida com Cristo, com a sua fé e com a sua saúde. Na verdade, quando a gente está falando de equilíbrio, então a gente está falando do ser humano integral, né? Corpo, alma e espírito conectados, funcionando perfeitamente, voltados para o Senhor, voltados para o serviço, mas também incluindo a família, essa intimidade, essa comunhão com Deus. Eu gostei disso aí, hein? Tá. E quando a gente fala sobre esse serviço, você fala que é o poderoso propósito de servir, como uma chave. Poderoso propósito de servir. Eu puxo novamente o finalzinho, o gancho dessa última informação que eu trouxe. O pedreiro, por que ele tem o talento de construir casas? Por que o advogado tem condição, tem talento para poder defender as pessoas? O médico, por que o médico ele tem talento para fazer cirurgia e dar diagnósticos e receitar medicamentos para que as pessoas melhorem? Né? Não é para que eles se aproveitem disso diretamente. É pela capacidade que eles têm de servir outras pessoas. Pessoas que precisam de vacina, que precisam de medicamentos, né? Uma analogia. Como se pessoas precisassem de vacina, precisassem de antídotos, e esses profissionais, todos os profissionais, tivessem justamente isso que fosse curar essas pessoas. Então, o poderoso propósito de servir é um alerta, é uma chamada à atenção para os empreendedores, profissionais liberais e autônomos, que o principal motivo que você exerce, que você tem uma empresa, que você tem um negócio, tudo bem que é lícito, o carro, a casa, as viagens, o que você vai curtir daquilo? Que você vai usufruir a partir do seu empreendedorismo. Justamente, né? É lícito, mas isso não é o principal. Esse não é o propósito principal. O propósito principal é, aí já misturando uma chave com outra, com a excelência, você servir as pessoas que estão sedentas, precisando da solução que Deus abençoou, que é uma solução que você tem, que você faz com naturalidade. Vale para tudo, né, então? Porque quando a gente fala assim de ganhar almas para Jesus, é desejável o crescimento numérico. Mas mais do que isso, a gente quer o quê? Saquear o inferno, povoar as regiões celestiais e ganhar essas almas, vai provocar o crescimento que a gente tanto espera, que é a meta final, mas nem é o principal, né? É libertar os cativos. Justamente. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Eu tô gostando desse negócio de empreendedorismo aí. William, o empreendedor,
ele realmente precisa, a gente já falou um pouco sobre isso, mas ele realmente precisa conhecer a área ou ele dá um tiro no escuro e escolhe um serviço e um produto? Um tiro no escuro jamais. Não? Por mais que ele não tenha capacidade de desenvolver ativamente, de estar lá e construir o produto ou ele mesmo entregar a solução, pelo menos uma pesquisa prévia, pelo menos entender como funciona o setor, como funciona aquele nicho, no mínimo isso ele precisa ter. O tiro no escuro de simplesmente, não sei se foi essa a sua intenção, olha, eu gostei disso, eu vou entrar. E meto não as tem caras. Conhecimento, não tem, vai. Não, isso é impossível. Porque eu vejo muito assim, um exemplo, minha sobrinha, sem merchandising, tá, Thaís, é só um comentário. Minha sobrinha tem talento artístico. Então, ela montou uma empresa e ela pinta paredes, ela pinta quartos, ela faz quadros, ela faz arte. Mas eu percebi que, apesar da pouca idade, ela está preocupada em ser isso um empreendimento de sucesso, um empreendimento a longo prazo. Então, ela tem que seguir esses planos, né? Ela tem que buscar esse equilíbrio, ela tem que se planejar. Um serviço grande pode acontecer e outros 2, 3 meses não ter serviço. O empreendedor luta muito com as oscilações de mercado, é o que eu percebo. Justamente. Esse é um dos vários, é um dos principais desafios, que são as oscilações. E essas oscilações, elas vêm acompanhado da sazonalidade. Verdade. Por exemplo, ontem eu fui ao shopping com a minha esposa e minha filha pequena, enquanto a minha filha maior estava participando de um ensaio. Uhum. Nós vimos que algumas lojas fecharam. Sim. Algumas lojas que tinham um movimento intenso. Mas devido à sazonalidade, devido à desaceleração do mercado, da economia, com base em estratégias utilizadas por esse governo, os serviços que são essenciais, né, aqueles bem supérfluos, esses serviços eles tendem a sofrer muito mais nesses períodos. E nós estamos vendo isso. Eu vi pelo menos 2 lojas com movimentos intensos no shopping que eu costumo frequentar, em Belo Horizonte. E essas 2 lojas, pelo menos 2 que eu reparei, elas fecharam justamente porque as pessoas estão desacelerando. Estão deixando de consumir esses produtos que são considerados supérfluos. E aí é que entra, né, o planejamento. Aí é que entra a necessidade de conhecer aquele ramo, de conhecer aquela estrutura que você está entrando, para ter condições de, pelo menos, tentar prever esses movimentos do mercado, para que você não sofra tanto. Você falou uma coisa interessante. Minas Shopping, Shopping Miller, eles têm entre 30 e 35 anos de existência. E lojas que estavam estabelecidas, aos nossos olhos, há 30 anos, estão fechando. É uma conjuntura preocupante, uma mudança mercadológica que a gente tem que ficar atento, né? Justamente. E o próprio Sebrae, que acompanha, que tem a função de acompanhar isso, de planejar, de entender esses acontecimentos, ele fala que, né, ele cita lá, eu até trago essas informações no livro, ele cita vários pontos em que os empreendedores eles pecam. Primeiro, ele traz a estimativa de que 70% das empresas elas tendem a fechar, elas não conseguem suportar as adversidades nos 5 primeiros anos. 5? Nos 5 primeiros anos. Então é rapidinho, né? Porque 5 anos rápido. De um negócio é pouco tempo. É pouco tempo. Às vezes, a depender do negócio, você nem recuperou o investimento ainda. Isso. Ou começou a recuperar, na maioria dos investimentos, né? Dos mercados. Então, é importante justamente antever, e isso você consegue através do planejamento. Você consegue através do planejamento para saber, né, os níveis de oscilação, o quanto você tem que ter em caixa, qual deve ser o seu capital de giro, aproximadamente, né, e o planejamento vai entrar também para você conhecer o seu público-alvo. Para você entender um ponto muito importante que o Sebrae cita isso, é que as empresas elas deixam de existir porque esses empresários, esses empreendedores aventureiros acabam deixando de lado, né, é aventureiro mesmo, né? Da noite para o dia, vocês vou ter um negócio. Nós estamos quase terminando e a 7ª chave ela é crucial. É a fé. A fé move montanhas, a gente sabe disso. Mas como aplicar essa fé no empreendedorismo? A fé é a chave mestra. Opa! Né, de forma estratégica, ela não é a última chave descrita no livro, não é porque ela tem menos importância do que as outras. É para permeia tudo, justamente, então, né? É para passar uma mensagem que ela está inserida em todas as outras. E se tivesse que escolher de todas as 7, uma chave, eu escolheria a fé. Sério? A fé é a chave mestra. Pelo menos a minha trajetória, tudo que eu vivi, tudo que eu consegui
não é o fim. Eu creio que Deus tem muito mais para mim. Fazer um livro em 15 dias é fé. É muita fé. Muita fé. Então, eu interpreto, né? Eu confirmo que a minha trajetória, eu só estou de pé. Muitas pessoas podem considerar que elas estão de pé, chegaram onde chegaram, pelo diploma, pelos contatos, pela capacidade. Mas eu afirmo aqui publicamente, eu só estou de pé, só estou conversando com você aqui agora. Eu só consegui os resultados que eu consegui porque eu tive fé. Porque eu depositei a minha fé naquele que é o nosso Pai, é poderoso. Que pode todas as coisas, que pode né? todas as coisas. E tem um ponto importante, né? No prefácio, o pastor Jorge até descreveu isso no prefácio, que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Como é que nós vamos mover o coração de Deus? Como é que nós vamos solicitar para que Ele remova montanhas, sendo que nós não temos a capacidade de acionar o botão, o start, que é o que realmente move o coração de Deus para que Ele movimente o seu poder? É pela fé. Amém. É só através da fé. Super bom. Quer dizer, essa era a frase de ouro para terminar. Mas já que você já falou como chave, olhando para ali, diga para o pessoal que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, o que você deixa como conselho final para quem quer empreender e ser bem-sucedido? Eu deixo para vocês 2 mensagens, 2 pontos principais. Primeiro, que as circunstâncias elas não tenham capacidade de determinar aonde você pode ir, o que você pode fazer e aonde você pode chegar. Eu estou aqui hoje porque eu não dei ouvidos às circunstâncias. Eu fui além, eu tive uma visão além do impossível. Esse livro foi escrito em 40 dias, sem recursos financeiros, sem equipe, sem tempo. Eu me joguei, eu me lancei, eu desafiei as circunstâncias e tive fé. Eu acreditei que era possível, entreguei isso nas mãos daquele que poderia realmente transformar o impossível em possível. E hoje estou aqui, né, colhendo os frutos dessa minha atitude. E em segundo lugar, que você sirva, principalmente, isso vale para todos, principalmente você que empreende. Que você possa servir as pessoas e servir com qualidade, servir com eficiência, servir com excelência. O próximo nível, aquele nível que talvez você não chegou ainda, pode ser por causa da excelência que você ainda não implementou, que você ainda não praticou no seu negócio. Essa é a minha mensagem para vocês. Vá, avance, não desista, persista, insista e que Deus abençoe todos vocês. Legal demais! William Amaral, 7 chaves para se tornar um empreendedor de sucesso. Olha só, para você que está assistindo Conversão, lançamento do William Amaral. As 7 chaves para se tornar um empreendedor de sucesso. Legal demais. Com o prefácio, sabe de quem? Do pastor Jorge Linhares. Até a próxima.